é um grande convite para você se conectar com histórias reais, com pessoas que têm as suas percepções, lembrando que o ponto de vista é só a vista de um ponto. E às vezes, um aviãozinho como esse, que pode parecer uma brincadeira de criança, pode trazer uma resenha de progresso gigantesca. O convidado de hoje, o Rodrigo, que vai contar um pouco mais dessa história para nós. Obrigado, Rodrigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, super feliz em estar aqui. Que ideia criativa, que ideia bacana esse aviãozinho. Eu tive o privilégio de te conhecer em uma palestra na Jornada da Felicidade no trabalho. Aliás, eu me pergunto se dá para ser feliz, pagar os boletos, organizar e ainda fazer aviãozinho, né? Ah, sim. Foi super legal, né? Essa ideia do aviãozinho veio de uma memória de infância ligada ao trabalho e à felicidade, que era ir no trabalho da minha mãe. Eu devia ter uns 9, 10 anos e minha mãe me levava no trabalho dela. E como toda mãe orgulhosa, ia me apresentando para todo mundo, e todo mundo super simpático, brincava comigo. E uma das coisas que as pessoas dão para criança é papel e caneta, e hora eu desenhava, hora eu fazia aviãozinho. E adorava isso, né? Ela era ali na Paulista, jogava aviãozinho, via aquilo voando, cruzando a Paulista. É uma memória muito gostosa que moldou minha forma de olhar trabalho para sempre. Eu acho que isso me ajudou a ter a experiência que eu tenho hoje, que é de acreditar que o trabalho seja algo gostoso, seja algo divertido, seja algo bacana. E daí a história do aviãozinho. Eu acredito que nós falaremos nesses instantes sobre trabalho, comunicação, gestão da mudança, que são pontos que nos conectam. Mas conta um pouquinho mais. Se eu ligasse hoje para sua mãe, porque quando as pessoas vêm aqui, tem aquele protocolo, né, do job Sim. description, que está lá no LinkedIn, na bio do Instagram. Quem que a sua mãe me falaria que é você hoje? Como ela contaria a trajetória do Rodrigo? Ixi, a mãe primeiro ia abrir um sorriso, né? Como toda mãe. Por coincidência, hoje eu dormi lá. Eu moro em Campinas e vim para São Paulo ontem, então dormi lá. Aquele café da manhã de mãe, com meu pai e com minha mãe, super gostoso. Eu acho que minha mãe ia falar que eu sou uma pessoa querida, do bem, e que ela se orgulha de quem eu sou hoje, da criança que virou adulto. Aliás, essa é uma coisa engraçada. Minha mãe, quando eu era criança, eu e meu irmão, ela sempre falava pra gente: cadê aquele meu filhinho, bebezinho? E eu nunca entendi isso até eu virar pai e até eu ter filho e falar, de fato, nós somos pessoas diferentes em diferentes fases da vida. Mas eu acho que ela ia abrir um sorrisão e ia falar pra você, Gabriel, meu filho é uma ótima pessoa, é alguém que eu amo e agradeço por ser mãe, como ela diz com frequência, aliás. Tanto eu quanto meu irmão. Eu achei muito bonito na sua palestra, na sua apresentação, que você levou a sua filha, levou a sua mãe Foi. e começou a contar algumas coisas sobre paternidade, sobre o que é estar num ambiente seguro de uma empresa que entende essas novas disrupções, essas Sim. mudanças de trabalho. Como que foi o seu processo criativo para chegar naquela palestra, arriscar, falar, meu, vou levar avião, a galera vai jogar aviãozinho. Como que você construiu essa jornada? Legal, acho que muito dali foi minha própria história, né? Então ali eu estava falando de workation, de aproveite seu trabalho como você aproveita as suas férias. E isso veio de um momento em que eu morei em Dubai, e Dubai é um lugar super turístico, super bacana. E eu lembro enquanto eu estava lá, uma amiga aqui do Brasil falou brincando: quando acabam essas férias aí, né? Há quanto tempo você está de férias? E eu falei 2 anos, porque fazia 2 anos que eu estava lá, mas depois eu parei para pensar, desde a lembrança do aviãozinho até todas as experiências profissionais que eu tive na minha vida, e eu cheguei à conclusão que eu estava de férias há 20 anos, não há 2, né? Que desde que eu comecei a trabalhar, eu estava de férias. E naquele momento, naquele evento que a gente estava junto, que era sobre jornada da felicidade, sobre trabalho, eu falei, eu quero contar essa história. E quero contar que essa parte de aproveitar o trabalho tem várias coisas. E uma das histórias pessoais que me marcou muito foi justamente aproveitar a licença paternidade quando nasceu meu segundo filho em Dubai e o tanto que eu aprendi daí. Então a história foi isso e o aviãozinho em si eu tenho que dar um crédito para minha esposa porque eu estava ali ensaiando, fazendo a palestra e tinha um post-it do meu lado, eu fiz um aviãozinho, joguei, ele caiu do lado da mesa, ficou no chão e eu sou meio bagunceiro, então ele seguiu no chão ali por mais um tempo.
E minha esposa, a hora que viu o aviãozinho no chão, ela falou: o que que é isso aqui? Aí eu contei a história. E aí, em meia hora, ela já tinha achado 2 fornecedores de origami, um fornecedor de não sei o que lá. Ela falou, pode mandar fazer? Eu falei, vamos. E aí, nasceu o aviãozinho e virou isso daqui que nos conectou. Estamos aqui hoje. Eu achei bem interessante um ponto que você abordou na palestra, e acredito que é legal trazer para você que está em casa, de repente, que nem eu, que escuta um podcast correndo no Ibira, ou lavando a louça, ou até mesmo num trânsito, porque, vou falar, às vezes o trânsito, escutar um podcast dá uma aliviada, né? Super. Eu falei, eu moro em Campinas, então eu demoro de 1h30, 2h30. Então eu aproveito para colocar meu podcast em dia, eu venho curtindo. Boa. Você comentou que você tinha conversado com a sua esposa na época da gestação sobre querer entender o que é uma gestação para uma mulher. E eu Sim, lembro que um casal de amigos, eles fizeram a cerimônia deles numa praia, e aí juntou aquela galera que não se via há muito tempo, e aí separou homens de um lado, mulheres de outro, e as crianças com todas as mães. E eu que gosto dessa questão da ciência do caráter, observar sim. comportamento, fui conversar com uma mãe que é amiga minha. Falei, poxa, como que é pra você ver seu marido se divertindo, meditando bastante? É. Ela olhou e falou assim, Gabriel, a criação de um filho, 80% é da mulher. A mulher ela não tem jornada dupla, ela tem jornada tripla. E aquilo criou uma memória afetiva, Sim. assim como o aviãozinho, né? Como que foi pra você essa questão de poder fazer um pouco mais na gestação da sua esposa, participar um pouco mais? Como foi essa construção? Super aprendizado, né? Então, minha filha tem 11 anos, então na primeira experiência que a gente teve foi muito diferente, né, Gabriel? Assim, os dois, nenhum dos dois tinha experiência. Minha esposa virou mãe leoa, então só para ter uma ideia, logo que minha filha nasceu, foram 30 dias sem ver outros humanos, então era assim, ninguém chega, ninguém veio em casa, e foi algo que eu respeitei e valeu a pena olhando para trás. Então, quando o Luke nasceu, que ele já tinha 6 anos, já tinha uma visão diferente disso, né? De que era o trabalho e também o nosso relacionamento evoluiu de uma forma que ela também passou a acreditar mais em mim, né? Eu acho que no começo, essa foi uma experiência super legal também com a Liz. Eu lembro a primeira vez, a Liz tinha poucos meses, eu saí com ela para ir num parque do lado de casa e eu esqueci a sacolinha dela com fralda e com não sei o que lá e tal. E eu saí, deu 5 minutos, minha esposa ligou, falou, você esqueceu a sacolinha dela. Eu falei, tudo bem, porque eu só vou no parque aqui do lado. Qualquer coisa eu volto. Ela, não tá tudo bem, porque se ela fizer cocô, se ela ficar com fome, eu falei, eu volto, né? E esse foi um aprendizado para os dois. Então, e qual foi o aprendizado para ela? De que eu nunca ia fazer, ia cuidar da minha filha da mesma maneira que ela cuida. Mas ia dar certo, ia sobreviver. Então, ela teve um aprendizado e nós tivemos um aprendizado de que cada um de nós tem traços diferentes e vamos dar amor e cuidado diferente, mas que é importante respeitar e apoiar. Por que que eu estou contando essa história? Porque quando nasceu o Luke, ela brinca, ela fala: o meu já criei, agora esse é seu, você que cria. Mas não à toa, né? Foi porque ela falou: pô, ele consegue fazer um monte de outras coisas e mais do que ele consegue, se eu não o deixar, ele nunca vai fazer. E essa dinâmica que você presenciou, dos pais meditando e das mães tendo a responsabilidade pelas crianças, também não muda, né? É uma dinâmica que fica. Hoje eu, graças a Deus, eu vejo, inclusive com os meus amigos, uma dinâmica diferente, já um pouco mais dividida. Eu, ó, respeito a todas as mães e admiração, porque o que mãe tem, de fato, eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar perto. Mas não em termos de responsabilidade. Acho que outra coisa também que me lembrei agora, eu lembro que logo que a Liz nasceu, eu estava falando com alguém, eu falei, nossa, eu sou um super pai, eu ajudo muito em casa. E a pessoa, que era uma mulher, ela falou, você não ajuda, você está fazendo a sua parte, ela é sua filha. E eu achei isso fantástico. Às vezes a gente tem esse conceito de que a gente está ajudando. A gente não está como se a responsabilidade fosse da mãe só. E não é. Essa responsabilidade é compartilhada. A forma de dividir o que cada um vai fazer, eu acho que não tem uma fórmula única. Eu acho que vai sim para cada casal, cada família, tentar ver aí como é que a gente se divide, o que faz sentido para cada um, hora mais pesado para um, hora talvez mais pesado para o outro, mas sempre, pelo menos, desejando se ajudar.
que eu gosto do podcast, que é essa troca intencional, colaborativa. Não tem muito script ou roteiro, mas tem Zero. muita intenção. Sim. Tem uma amiga que ela não veio para cá hoje, que é a Brené Brown. E eu fui estudando o livro dela por indicação impositiva da minha sócia afetiva, porque existem relacionamentos e existem sociedades, né? A gente começa a trocar tempo, trocar projetos. Sim. Ela falou, você precisa ler esse livro. A Coragem de Ser Imperfeito, porque hoje eu me cobro de 0 a 100, acho que 98. Há um tempo atrás era 150. E o que eu gostei do livro da Coragem de Ser Imperfeito, é que ela fala no finalzinho exatamente isso, que a educação, a paternidade, os modelos parentais é muito mais o espelhamento do que os pais fazem, o tal do exemplo que arrasta, do que 1 milhão de técnicas. Como que você olha para isso? Eu concordo 100%. Não é o que você fala, é o que você faz, né? Eu vi esses vídeos no Instagram esses dias, exatamente isso, como as crianças reproduzem o adulto que está do lado, né? O pai ou a mãe. Então tinha um pai torcendo no futebol, o menininho sentado do lado, o que o pai fazia, o menino fazia. Então isso foi algo muito legal também, né? Na minha licença paternidade, que eu fiquei 2 meses de licença paternidade, eu dividi um pouquinho, mas fiquei 2 meses. Uma lição incrível que veio desse exemplo veio da minha filha. Então, no meio, já para o fim da licença paternidade, ela chegou para a mãe e falou, mamãe, você já percebeu que eu não estou mais te pedindo tanta coisa? Aí a mamãe falou, percebi, filha, mas por quê? Aí ela falou, porque agora eu sei que o baba sabe fazer. Baba é pai em árabe e meus filhos me chamam assim. Então, esse foi o momento de uau, para o ponto do exemplo. Porque eu tive a oportunidade de estar em casa, de estar mais presente, de fazer uma série de coisas em casa que eu não fazia, porque eu estava no trabalho, no escritório, mudou o que a minha filha entende de papel de pai e de papel de mãe. E não porque a gente falou, levou numa palestra ou nada, porque ela viu. Ela teve a própria experiência dela como filha dessas dinâmicas. Isso foi muito gostoso para mim, para ela, para minha esposa, e o Luke na época era um bebezinho, mas agora maior, ele vê essas dinâmicas em casa que não são as dinâmicas mais do estereótipo do passado que a gente tem, o pai é o provedor e a mãe é a cuidadora. Em casa quem cozinha e adora cozinhar sou eu, por exemplo, só para dar um exemplo. Qual o prato que você manda bem? Eu tenho um prato que é o favorito, que é o mais simples, que eu até prometi para o Zé que está aqui com a gente, que é um macarrão com manteiga e queijo ralado. É a coisa mais simples do mundo, demora 10 minutos, é um sucesso e é um barato que até os amiguinhos das crianças agora, eles... Teve um amiguinho do Lu que foi em casa, depois chegou na casa dele e pediu para o pai, pai, eu quero o macarrão do Baba. E esse macarrão é uma delícia, porque qualquer resto de comida que você tiver em casa, se tiver carne, tiver brócolis, tiver qualquer coisa, você mistura e joga na base dele e é um sucesso. Essa questão da paternidade e da maternidade é um assunto que me move e me comove. São coisas que eu gosto de falar, estudo. Até porque uma certa vez um psicólogo virou para mim e falou, você dá o que você não teve. Sou filho de mãe solo, lindo. comecei a estudar constelação sistêmica familiar, vim para psicologia positiva, que ela traz um olhar da ciência sobre o geograma familiar. Quando você olha para você, para sua esposa, o que você sente que seus filhos vão espelhar de vocês no mundo corporativo daqui a um tempo? Uau, que pergunta incrível. Bom, primeiro um super parabéns para sua mãe, cara, porque ser mãe solo é outro nível de desafio, e te ver aqui bem, bonitão, como a gente estava brincando, ela tá de parabéns. Eu espero que eles vejam, então, o que vai impactar neles no mundo corporativo, a mãe trabalha, a mãe é psicóloga, faz um trabalho incrível, muitos pacientes são crianças e adolescentes com ansiedade, alguns pacientes são adultos, então ela tem feito um trabalho incrível e bastante lúdico, que tem impactado a nossa casa. Então, ela tem trazido os jogos e feito algumas brincadeiras dentro de casa, com as crianças, com a gente. Então, tem sido super legal. E, para mim, também. Minha filha, quando ela me imita trabalhando, ela faz assim, ha, 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 como tá sua família? E você acha que eu fico batendo papo o dia inteiro, que ela me vê trabalhando em casa. E eu acho isso ótimo. Porque o que ela está vendo é que eu tenho relações
afetivas verdadeiras no trabalho, que eu gosto do que eu faço, que embora seja intenso e tenha bastante coisa, é um negócio gostoso, tanto para mim quanto para si, que é minha esposa. E eu levo sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade, eu levo no escritório para eles verem, para conhecer as pessoas. Quem sabe um dia eles vão ter as próprias lembranças. E eu espero que a gente passe isso. Mas enquanto eu falo, eu estou lembrando, porque enquanto a gente morou fora, minha esposa deixou de trabalhar. Minha esposa é psicóloga, ela sempre trabalhou em RH, ela tinha a consultoria dela de headhunting, e quando a gente foi morar em Dubai, ela se dedicou a aprender inglês, se dedicou a ajudar que a nossa família estivesse bem. A Liz não falava inglês, a gente teve um período difícil. E então a Liz tinha ali seus 4, 5 anos, via a mãe em casa, não via a mãe trabalhando. Inclusive, um dia ela perguntou, falou, mamãe, você já trabalhou em empresa igual o Baba? Assim, falou, já, e foi quando eu menos trabalhei na vida, porque dá muito mais trabalho ser mãe em casa do que ter um trabalho. E depois, quando a Si voltou a trabalhar, a Liz, em determinado momento, perguntou para ela, falou, mamãe, mas por que você tem que trabalhar? O Baba trabalha. Ela falou, porque eu gosto, porque é algo que eu gosto de fazer. Então, eu espero que eles vejam que trabalho é bom, é gostoso, e que não é uma obrigação, não é um peso, né? Tem muita gente, eu acho, que cresceu com a história do eu tenho que pagar as contas, você acha que o quê? Eu tenho que trabalhar para pôr dinheiro e comida em casa, e cresce talvez com essa coisa de, putz, trabalho é um peso, é um lugar que eu tenho que ir para me prover outra coisa. Não foi assim que eu vi, não é assim que eu vivo. Assim é a mesma coisa, faz com amor o que gosta, e eu espero que os dois, seja lá o que eles escolham para fazer no futuro, façam com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho e com a lembrança dos exemplos dos pais de que, putz, isso é algo legal, isso é uma escolha que eu posso fazer e posso ser feliz no trabalho. Espero. Vamos deixar gravado, a gente assiste Vamos. daqui uns 20 anos Vamos estar para junto ver aqui como é gravando que todo é. mundo. É isso aí. Qual é a abordagem que a sua esposa segue, facilita para as Sim, pessoas? ela faz algo que chama TCC, que é a terapia comportamental, e é muito bacana, né? É muito legal. E eu vejo aqui todos os seus livros e como você tá, me dá gosto de vê-la estudando agora. Ela tá nessa mesma pegada, e todo dia é livro novo chegando em casa, é jogo, como ela atua muito com criança, é sempre como é que traz os sentimentos, né? Como é que a gente dá essa educação emocional que muitos de nós adultos não temos, né? Você tem um dos livros aqui, a Comunicação Não Violenta, que fala bem isso. A gente não é acostumado a falar dos nossos sentimentos e nem o que a gente quer, né? Qual que é a nossa necessidade, qual que é o nosso pedido. A gente é mais acostumado a falar do outro, o que que o outro fez ou deixou de fazer, ou geralmente criticando, né? Do que da gente. Então a linha dela é uma linha que dá para os pacientes e para as pessoas com quem ela trabalha essas ferramentas para se conhecer e mudar. Quando eu estava na pós de Neurociências e Comportamento na PUC, eu conheci um professor que foi um divisor de águas na minha vida. Ele até me estimulou mesmo que, por uma aula gravada, ele é americano, a ir para Gerando Falcões. Que ele fala que existem níveis de necessidades, por exemplo, de segurança fisiológica, Sim. que não dá para nós apresentarmos teoria. A pessoa com fome, com sede, sem roupa, sem comida, sai, por exemplo, eu tenho amigos que eles moram em Itaquera, eles vêm trabalhar no Brooklyn, eles levam 2 horas. Ou seja, em um dia, 4 horas é só para se deslocar. Aí um amigo, esses dias eu fiz um post sobre segurança psicológica. Ele virou para mim e falou assim, Gabriel, como que eu vou ter segurança psicológica chegando na empresa, depois eu vou ir para casa, como que eu vou estudar? Então eu acredito que o poder do contexto, hoje as próprias terapias, elas buscam evidências que analisa bastante essa questão do contexto, das necessidades das pessoas, e você é uma pessoa plural, você trabalha com vários segmentos, com várias pessoas. Como que você faz para adaptar esses conceitos no jogo jogado da vida? Fantástico. É uma pergunta incrível e é uma responsabilidade gigante, né? Eu trabalho em empresa e trabalhei minha vida inteira em grandes empresas.
E eu acho uma oportunidade e uma responsabilidade. Porque sozinho a gente consegue movimentar um pouco, mas não muito. E quando a gente tem uma empresa grande, com os mesmos valores indo para a mesma direção, a diferença que a gente pode fazer é gigante. Seja em termos, né, pegando essa pessoa que você está mencionando de exemplo, seja podendo dar uma condição melhor de transporte, às vezes, ou quanto conhecer um ambiente que é muito diferente daquele que a pessoa vem. Você sabe que eu sou sponsor de um programa dentro da empresa que chama Sou Afro. Sou Afro é o nosso grupo de afinidade de pessoas negras. E o programa Sou Afro Axé é um programa que a gente dá apoio para jovens do ensino médio e de faculdade e da própria empresa. São 3 grupos. No grupo externo são 60 pessoas. E o que é esse apoio? Esse apoio é desde dinheiro, professor, internet, computador, um apoio realmente 360 para que as pessoas possam ter mais condição de se manter no ensino médio e concluir a faculdade e estar mais preparada também para o mercado de trabalho. E recentemente a gente fez um encontro na empresa, que é um prédio na Faria Lima, daqueles espelhados, bacaníssimos, e me encheu o coração de alegria de ver aquele monte de pretos e pretas num prédio da Faria Lima, que, como a gente sabe, infelizmente não é a realidade, e de ouvir os relatos, de ouvir as pessoas falando: eu nunca tinha entrado num prédio desse, eu nunca me vi como podendo ter um trabalho ou ter uma oportunidade num lugar desse. Isso aqui me possibilita visualizar isso e ver no futuro. Então, para a sua pergunta, eu acho que tem várias maneiras. Tem programas como esse que são incríveis e excepcionais, mas são mais pontuais, e tem o dia a dia. E eu acho que no dia a dia é muito importante, primeiro, conhecer, e eu ouvi de Verônica Vassalo, que é uma das parceiras nossas de uma consultoria que chama TRI, ela falou: a melhor maneira de conhecer é conviver. E é verdade. Então, qualquer que seja a realidade diferente, é preciso conviver para conhecer. Não adianta ver na TV, tem que conviver. E eu tive a oportunidade de morar e trabalhar em Dubai. Imagino, aquilo lá é um lugar que tem gente do mundo inteiro, todos os tipos de religião, todas as histórias. É tão bonito de ver quando você consegue um lugar e você tem atitudes em que você está curioso para aprender, curioso para ouvir e para aceitar as diferenças, como a coisa flui e como é bonito, né? A gente falou do olhar um pouco. Você imagina, cada um que tem essa experiência, que é diferente, traz um olhar. E esses olhares somam aos nossos. Então, a gente pega aquele nosso olhar que vem da nossa experiência muito individual e vai juntando com a da pessoa que demora 2 horas, com a pessoa que não conseguiu estudar, com a pessoa que teve que trabalhar desde cedo, com a pessoa que foi super privilegiada e teve uma série de outras condições. E vai juntando tudo isso, e isso envolve tudo, né? A gente tem grupos de raça, de LGBTQI+, ADA, que são de habilidades diversas, então pensa em pessoas com autismo e outras questões. Você junta tudo isso de coração aberto, curioso, aprendendo a realidade de cada um, a mágica acontece. E tem os desafios também, né? Nada disso é tão simples. Mas eu acho que os desafios a gente tem que estar afim de enfrentar. Nesse papo todo de diversidade, de como é que a gente coloca a gente diferente junto, eu acho que o que mais a gente vê hoje, a gente falava até um pouquinho antes, né? Pô, às vezes você vai falar uma coisa errada, vai escorregar. Pode ser julgado por isso, pode ser muito ruim. Ao mesmo tempo, se você não se coloca nesse lugar, você também não aprende, não evolui, não faz. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para cometer os erros, para aprender com os erros, mas sempre com uma intenção boa de unir e expandir. Martin Seligman, ele é o fundador da psicologia positiva e ele seguia uma abordagem
E os clientes falavam, doutor, eu quero ser feliz. Eu não quero só olhar para a patologia. E um belo dia ele começou a desenvolver alguns estudos. Ele era o presidente da APA, Associação de Psicologia Americana. E aí ele chegou em casa, a filhinha dele virou e falou, você é um tremendo de um rabugento. Eita. E aí deu um clique, ele resolveu tirar um tempo para estudar e ele se conectou com o Aaron Beck, que é um dos fundadores da TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental. O autoconhecimento, ele ajudou a salvar minha vida. Eu estava um dia caminhando numa praça, na nossa querida Zona Leste, e um menino saiu de trás do carro e me apontou uma arma. E durante 80 segundos, eu vi minha vida passando, assim, sabe? E levou meu relógio, levou o celular, levou meu fone. Mas uma coisa que me marcou muito, porque enquanto ele me apontava uma arma, parou uma moto do lado. Foi um menino que desceu e ele tava tremendo, assim, sabe? E eu não consigo lembrar da fisionomia, mas eu consigo lembrar da pupila dilatando, assim. Uau. Um mix de ódio, um mix de adrenalina. E ele falou, eu quero a corrente. Eu falei, poxa, mas quem me deu essa corrente foi minha mãe. Corrente do Espírito Santo. E aí ele falou, não quero saber. Ele pegou assim, arrancou. E eles montaram na moto, coisa muito rápida, numa praça ali na Moca. E eles saíram, aí de repente veio o carro da polícia e eles fugiram e hoje, depois de quase 2 anos, eu dou graças a Deus porque o pior podia ter acontecido. E o simples fato de observar e não reagir me ajudou a entender o que são esses recursos internos que nós desenvolvemos no autoconhecimento, terapias, orações, rezas. Teve algum momento da sua vida que você só observou, não reagiu, precisou recalcular a rota, ou já tinha todos os KPIs, os indicadores, Sim. já estava bonito, você falou, poxa, não está mais preenchendo, está na hora de pensar um pouco diferente. Primeiro, eu acho que essa é uma experiência terrível, né? Só de te ouvir aqui já estava arrepiado. E que bom que você conseguiu ter essa presença de espírito, né? Porque eu acho que nessas situações extremas, porque uma coisa eu acho que a gente se planejar para algumas coisas do dia a dia, né? De como eu vou reagir. Outra coisa, isso eu acho que não importa o quanto você planeja, você nunca sabe como de fato vai reagir. Mas para mim, você falou de autoconhecimento, e eu acho que o autoconhecimento é essencial, essa é uma busca constante, né? E é sem fim, né? Você nunca se conhece e fala, agora eu entendi, acabou, Você bora. comentou do Cortella, ele fala que não tem linha de chegada para o Não conhecimento. tem, até porque a gente está em constante mudança, e você falou de contexto também, então eu acho que temos nós e temos nós no contexto, e qualquer mudança, seja no contexto ou seja em nós mesmos, ela é uma mudança e ela impacta. Então, para mim, acho que muitos momentos na vida, mas eu acho que eu fui fazer um retiro uma vez, eu entrei nessa de retiro espiritual e tal, fui fazer 2 retiros aí. Um chamava Retiro de Saúde, e eram 3 dias, muito ligado a autoconhecimento, reflexão, alimentação, uma questão super importante aí de alimentação com saúde. E o outro, muito legal, a gente falou bastante de infância, de família. O outro chamava Quem Sou Eu? E ele ia muito no quem foi essa criança, qual foi a história, qual foi o contexto, quais são as histórias que a gente se repete, mas que eventualmente já não fazem mais sentido, ou histórias que não são nossas, que às vezes a gente pega de mãe, de pai, de alguém que era próximo, de escola. Então, essas 2 experiências foram muito marcantes para mim. Elas chacoalharam muito a minha vida. Minha esposa sempre brincou que eu sou um unicórnio cor-de-rosa, que tudo é bacana, todo mundo é legal, tá tudo super bem. E eu não mudei isso, mas eu fiz as pazes com sentimentos negativos ou não tão bons, com tristeza, com raiva, com cansaço. Eu acho que antes talvez eu não conseguisse nem ver e nem aceitar essa parte dos sentimentos. E hoje eu falo, pô, tô triste. E tá tudo bem, tá triste. Eu não tenho que estar feliz 100% do tempo. E pro seu ponto de reação, e tem o livro ali de comunicação não violenta também, que a gente já falou um pouquinho, você entender que a reação é sua e não é do outro, né? Essa situação que você passou, ela é extrema, mas eu acho que ela ilustra muito.
você não tem controle do que a outra pessoa poderia fazer, mas de alguma forma você conseguiu encontrar ali mecanismos para você mesmo, né? Você ainda conseguiu falar essa correntinha? Não, essa correntinha é da minha mãe. Eu falei, uau, eu acho que eu não ia conseguir falar nada, né? Eh, e isso vale para todo dia, né? Vale para uma discussão, vale para quando a gente recebe um elogio, que às vezes parece coisa boa e fácil de aceitar, mas a maioria das pessoas, quando faz um elogio, a pessoa fala: ah, não, imagina, nosso cabelo tá lindo hoje. Não, nem lavei. Ah, não, não fui eu. Ou quando é uma crítica e a gente acaba sendo reativo e quer se defender daquilo. Então, para mim, uma das coisas, e um exemplo bem prático, falando de crítica, quando eu recebo um feedback hoje, eu respiro e eu agradeço. Eu falo, obrigado. Obrigado por esse presente. Eu vou refletir sobre isso. Eu posso concordar, eu posso discordar, eu posso estar ali internamente, mas eu acredito que alguém, quando fala alguma coisa pra gente, só fala porque acredita que aquilo pode nos fazer bem, é realmente um presente. Se eu te dou uma camiseta, eu falo, pô, pensei no Gabriel nessa camiseta, acho que vai ser legal para ele. Mas pode ser que você olhe e fale, meu, é vermelha não é a minha cor, não vou nem experimentar. Ou pode ser que você fale, vou experimentar. Se ficar boa, eu vou usar, se não ficar boa, eu vou trocar. Tudo bem. Mas a minha escolha nesses momentos de feedback, de receber um presente, por exemplo, é só de respirar, agradecer. E eu levo para mim e penso. Dei uma resposta super longa, mas queria fechar assim. Tem uma parte que é autoconhecimento, que pode ser super profunda, que é terapia, retiro, realmente parar e refletir, ouvir as pessoas. E quanto mais você se conhece, mais você sabe quais são os seus próprios gatilhos, o que te deixa feliz, o que te deixa irritado, o que te deixa cansado. E aí, com isso, você consegue ter ferramentas para falar como é que eu mesmo cuido disso. E para você, focando menos no outro, no que o outro tem que fazer e tem que mudar, que essa costuma ser a solução, e mais em você mesmo. Show de bola. Há quem diga que, através das pequenas coisas, as grandes são alcançadas, né? Por causa de um aviãozinho, eu que tenho essa questão de observar, eu brinco com alguns amigos que a linha do metrô, a linha vermelha, ela ensina muito mais que Harvard. Porque o sistema luto-fuga, ele é acionado às 5h30 da manhã. Total. Tive o privilégio de conhecer duas pessoas extraordinárias, uma oportunidade gigantesca, graças a essa pequena atitude de você comprometido com esse projeto que você está criando, como eu vi, correto? Como eu vi a conta do Instagram, o Workation é como eu tenho tentado descrever toda essa mistura de família, diversidade, trabalho, diversão. Alguns amigos, eles pegam no meu pé pela questão de ser muito otimista. Inclusive, tem um episódio com a professora Cibele, que ela fala sobre o Enneagrama, que os tipos 7 são pessoas mais livres, que buscam mais esse olhar do que aconteceu e o que eu faço com o que aconteceu. Eu gosto muito dessa questão de modelos mentais, valores Fantástico. inegociáveis, credos, tem muito no Infinity Game do Simon Sinek, que o otimista ele busca a oportunidade na crise. E, às vezes, a pessoa que é muito negativa, ela enxerga a crise na oportunidade. Essa questão dos valores inegociáveis, do credo, tanto para o ambiente corporativo, para a empresa onde você costuma circular, para sua família, como que você aplica isso no jogo jogado da vida? Essa questão dos valores inegociáveis e o Legal. quanto isso funciona para quem está nos acompanhando. Muito bom, não, super pergunta. E eu acho que os valores são realmente o que modam a nossa experiência, né? E tá tudo misturado de novo. Eu não consigo acreditar muito nas pessoas que falam, eu sou um no trabalho, sou outro em casa. Então, eu acho que meio que igual Big Brother, que no primeiro dia a pessoa consegue encenar alguma coisa, mas depois não tem como. Você vai no seu modo mais natural e mais real. Então, para mim não tem essa diferença, quais são os seus valores no trabalho, quais são os seus valores em casa. Os valores são os mesmos. E os comportamentos também. E eu sou do seu time aí de otimista, né? E eu tento passar isso, mas ao mesmo tempo eu cada vez tenho sido um pouco mais consciente e cuidadoso,
para não entrar na tal da positividade tóxica, né? Então, acho que cada vez mais eu tenho sido cuidadoso para ouvir, né? Eu acho que também, quando a gente é otimista, que a pessoa traz um problema, e você fala, mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E você falou da Brené Brown, tem aquele videozinho dela sobre empatia com o ursinho que desce, que eu acho incrível. Que, putz, embora a gente ache que esteja ajudando, não tá, né? A melhor ajuda talvez seja ouvir e falar, putz, que situação difícil mesmo que você está passando. Escuta, tenta entender e tenta fazer perguntas para que as pessoas cheguem às próprias soluções. E em casa é essa dinâmica, né? Minha filha agora está com 11, meu filho está com 4, minha filha já está com algumas questões de relação e conflitos na escola, trabalho em grupo. Esses dias ela fez um super trabalho que o resultado final era praticamente um TED Talk. E foi super bacana, fizeram sobre falta de acesso, cada grupo tinha uma coisa, mas enfim, foi super legal o trabalho, um monte de trabalho, e aquelas dinâmicas de grupo, tem um que faz mais, tem um que faz menos, tem que alinhar nas coisas, o recurso é único e tem que dividir. E ela trazia ali algumas questões, e eu sempre tentava ajudá-la a ver de outra forma, né? Então, nas questões de conflito, mas filha, você consegue. Por que você acha que essa pessoa queria mais espaço na apresentação? Quais seriam as outras formas que você teria para perguntar, para ajudar, para entender? Então, eu tento trazer perguntas e provocações para que ela comece a formar o dela. Naturalmente, algumas horas a gente fala o que a gente acha e fala como acha que deveria ser e tal, mas cada vez mais, seja com criança, seja no trabalho, eu tenho concluído que o melhor é a pessoa chegar na própria conclusão, né? Fazer exercício. Todo mundo sabe que faz bem fazer exercício. Então, você falar para uma pessoa que não faz exercício, que ela tem que fazer exercício, não é por falta de conhecimento. Agora, você conseguir entender o que motiva aquela pessoa e ela mesma chegar à conclusão do que faz sentido para ela, a chance dela eventualmente fazer e mudar é maior do que a gente querer impor no outro alguma coisa. Então eu tento fazer isso no trabalho, tento fazer isso em casa. Dá muito mais trabalho, né? Porque é mais fácil você falar, eu acho que é isso, faz isso e aquilo, ponto. Mas dá muito mais resultado e mais prazer também você respeitar que a solução que o outro vai chegar é diferente da sua, mas vai ser muito melhor para aquela própria pessoa. Eu, eu sou advogado de formação, então eu cresci, sou pago para dar opinião. Aí eu faço mentoria com muita gente. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz uma certificação de coach. E, e fiz outros cursos de mediação e negociação. Todos eles têm uma coisa em comum, que é a escuta e perguntas abertas que ajudem a própria pessoa a chegar no resultado. E isso tira um pedacinho do nosso ego de satisfação, que é aquele eu sei tudo e eu consigo dar uma solução. Fala, eu não sei tudo, eu não sei o que. Eu até tenho uma opinião do que pode ser melhor para você, mas quem vai saber o que é melhor para você é você mesmo. E é isso que eu tento trazer, tanto que eu tento praticar todos os dias, tanto no trabalho quanto em casa, e que eu espero que esteja dando certo, mas reconheço também que não é perfeito. Então tem seus ajustes e sigo aprendendo. Você tem os seus momentos de rotina, os seus momentos de compreender os papéis, esse momento do pai, esse é o momento do marido, esse é o momento eu com eu. O doutor Augusto Cury fala que é a mesa redonda do eu. Sim. Você organiza isso ou você vai fluindo durante a semana? A organização não é meu ponto forte, então as coisas vão fluindo. Vai fluindo um pouco, até porque eu acho que está tudo misturado. Eu tenho uma rotina e eu adoro a rotina, é engraçado, né? Eu tenho refletido muito sobre isso. Quando eu era mais novo, era aquela história, eu não gosto de ter rotina. Hoje eu vejo que a rotina é ótima, então todo dia de manhã eu levo meus filhos para a escola. Se entrar lá no Como Eu Vi, vai ter provavelmente selfie nossa na escola. Hoje meu filho pequenininho, ele fala, Baba, tira uma foto. Nossa, a gente tira. Então, escola, academia, trabalho, tem uma rotina pesada de reuniões, de um monte de coisa. Cozinhar, que eu adoro e cozinho bastante em casa no dia a dia também, não só no final de semana. Então eu tenho uma rotina.
de certa forma, estabelecida, mas eu não separo esses papéis. Eu tô aqui agora conversando com você e eu sou o pai, o marido, o filho, o convidado, o profissional, o executivo. Tá todo mundo aqui, tá mó galera, essa sala tá cheia, né? E com você também, né? Eu gosto muito disso, de poder ser assim. E respeito muito quem prefere separar também. Mas para mim, tá todo mundo junto, tá essa galera inteira aqui assim, ó, e a As cabeça. múltiplas versões. Exato. Mas tem algum momento específico que você olha e fala, poxa, agora é o momento com a minha filha, eu e ela, um Entendi. sorvete. Tem. É o momento eu e a patroa. Sim. É, Porque eu vou te falar, meu amigo, se eu não faço isso, olha, tem uma de 1,80 m o tal do tempo de qualidade. esse é um desafio. Essa é uma pergunta ótima. Você sabe que eu tenho muito mais tempo, eu acho, que com as crianças do que o tempo só eu e a Si. Hoje a gente tem menos esse tempo e tem aquele dilema interno também, tipo férias ou final de semana. Você fala, vamos viajar só nós. Aí você fala, putz, mas as crianças, tão gostoso e tal. Então, essa é um pontinho que tá lá de atenção. A gente fez uma viagem só os dois, que quando a gente morava em Dubai, um amigo casou na Grécia e a gente foi só eu e ela pra Grécia. E é um barato que o escape mental dela é esse. Então, quando tá aquela bagunça, aquela confusão, ela fala, ai, quando que a gente vai pra Grécia de novo? Então, é o escape mental. Mas eu tenho bastante tempo com as crianças. Tenho, sim, momentos que eu falo, putz, vamos deixar o celular de lado, vamos ficar junto. Aliás, o celular agora, que eu comecei a brincar com o Instagram mais, tem sido uma crítica em casa, do tipo, sai desse celular, para de mexer nesse Instagram. E acho que é algo para cuidar, né, de ver quando tá ali ou não tá. Então não tenho a fórmula como algumas pessoas têm, né? Ah, para mim sábado de manhã, não, para mim segue misturado, mas eu acho que para o que eu valorizo hoje, porque a gente precisa, tá funcionando bem. A gente vai ver com o tempo se era essa a fórmula mesmo ou não. Das coisas simples que você gosta, que você contempla, que você aprecia, que te move, te comove. Tem alguma coisa que você poderia compartilhar? Tem. E antes de eu compartilhar a minha, esses dias eu estava fazendo um bate-papo de carreira e uma pessoa compartilhou o seguinte. Ela falou, para mim, o normal é extraordinário. Foi o que ela falou. Ela falou, então, para mim, poder levar meus filhos e buscar meus filhos na escola é extraordinário. Essa foi uma fala dela, essa fala não é minha, mas desde que eu ouvi isso, eu tô com esse olhar. Um belo corte, em produção? Que é isso? Eu não lembro bem. Eu não gosto. Agora fala o quê, Zé? Não fala mais nada, não? E eu, de verdade, para mim, eu sempre tive esse olhar de que o simples é extraordinário. Eu não tinha conseguido articular como ela, tão bonito, mas a gente sempre fica na busca, né? Por padrão. Ah, porque quando eu tiver o carro novo, quando eu tiver o celular novo, quando sair a promoção, quando eu for viajar, quando o apartamento for maior. Parece que a gente nunca tá, né? Satisfeito. E a beleza tá nesse dia a dia, né? Então, tava contando, ontem fui dormir nos meus pais, hoje acordei, tomei café da manhã com eles. Eu durmo no quarto, que eu ainda chamo de meu quarto. Os momentos com o meu irmão, com o meu pai, com os meus sobrinhos, com os meus filhos. Eu realmente tenho esse olhar muito de agradecimento e de admiração pelo simples. Eu acho que a gente está aqui por conta de um aviãozinho, de um bate-papo que a gente teve até antes do aviãozinho, né? A gente chegou ali no evento, estava ali, a gente foi conversar. Putz, isso não é maravilhoso? Né? Eu acho incrível. E a gente falava também, né? Como muita coisa não dá para planejar, né? Então, não daria para eu ter falado aquele dia antes de sair de casa, ou um mês antes, desenhando a palestra, falar, pô, eu vou fazer isso aqui e vou fazer um aviãozinho, porque vai ter um cara todo galã lá que vai falar assim, pô, vamos fazer um podcast um dia? Não tem como, né? Então eu acho que a gente apreciar essa simplicidade do dia a dia, as relações, os momentos bons, os momentos não tão bons também, porque eu acho que os momentos não tão bons, eles não são tão bons na hora, mas sempre que a gente olha para trás, a gente tira alguma coisa gostosa dali, né? Eu falo muito até de viagem. Então,
perdeu a mala, putz, aquele trabalho, mas aí depois você teve que comprar roupa na lojinha do aeroporto ou do hotel. Um ano depois você fala, lembra quando a gente comprou aquela roupa ridícula na lojinha do hotel e tal? Vira uma memória boa. Aquilo não foi bom na hora, mas vira uma memória boa. Você acabou de compartilhar algo extremo, traumático, violento, que foi o assalto, mas que te trouxe uma reflexão de, puxa, como que naquele momento eu consegui estar presente, estar centrado e tudo mais. Então, são coisas para apreciar e eu acho que o incrível, para parafrasear essa pessoa, o extraordinário está no normal e o normal é extraordinário. Há quem diga que jogo bom passa rápido. Inclusive, ontem o Leicão ganhou. Se você gosta de NBA, quem achou que o LeBron é vovô, sinto muito. Vamos levar esse caneco. Certa vez eu escutei que existem diferenças entre sucesso, delírio e significância. O sucesso no mundo corporativo, lá para as bandas do LinkedIn, é produto funcionando, cliente satisfeito. Delírio é a gente querer fazer a diferença e ficar no travesseiro, não ter um plano de ação, de prospecção. Significância é pegar esse tiquinho que deu certo, levar com o ato de servir, colaborar com as pessoas. Queria agradecer pela sua significância, agradecer por você ter coragem de fazer diferente. E queria entender como que foi essa questão de envelopar uma palestra, criar um Instagram, contratar uma equipe diferenciada, ter o seu podcast. Como que você está organizando isso e o que faz o seu coração mover nesse novo processo? Fantástico, é um processo em andamento, tem uma pessoa ali atrás das câmeras, o Ed me dando bronca, falando, vamos melhorar esse processo, vamos acelerar. Mas o que me move, essa é uma pergunta que eu me faço, e você usou uma palavra que é a palavra que eu acho que me move, que é a de servir. Eu tenho muita coisa boa na minha vida, mas muita, assim, pensa numa abundância de saúde, de família, de relações, de amigos, tudo que você pensar, agradeço, porque eu tenho abundância. Então, eu acho que poder multiplicar isso é um misto de prazer e obrigação. E contando uma historinha aqui também, quando eu estava em Dubai, teve uma pessoa lá que me ajudou muito, tanto para ir quanto para chegar e tudo mais. E em um dado momento ele mudou de função. E eu fui falar, o nome dele é Said, eu falei, Said, obrigado, eu nem sei como te agradecer, o que eu posso fazer para te agradecer? E ele falou, faça o mesmo pelos outros. Então eu acho que você usou uma outra palavra, que é coragem, né? Eu acho que o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, que qualquer pessoa coloca num livro, que é de se expor, de contar suas histórias, de falar a sua opinião, tem muito risco, né? Que algumas pessoas vão gostar e vão admirar, outras tantas vão por um outro caminho que pode ser muito difícil de lidar. Mas eu acho que é quase que uma responsabilidade mesmo de compartilhar o que a gente tem de bom com a expectativa de multiplicar. E a gente falou um pouco também, né? Se puder tocar uma pessoa, impactar uma pessoa, assim como nós já fomos impactados por uma outra pessoa, seja por um livro, por uma história, por uma experiência, por um encontro, por alguma coisa. Então é isso que tem me motivado, minha cabeça está assim, um monte de coisa junto ao mesmo tempo, o processo ainda não está bom, e a forma de empacotar isso e de fazer isso de uma forma que seja mais natural e que tenha um movimento contínuo e com menos esforço, ainda é um desejo. Eu ainda estou na fase de construção de o que faz sentido, o que não faz sentido, como é que impacta de verdade alguém, tá acontecendo o que eu quero que aconteça, e tá aqui hoje, para mim, é um sinal de que está, né? O fato de você, de alguma forma, ter sido tocado por essa simplicidade, fala assim, putz, valeu ter feito isso aqui, valeu ter investido, valeu ter enfrentado a vulnerabilidade de contar uma história e dividir um olhar e aprender mais um olhar. Geralmente eu pergunto em lives, palestras, reuniões, para as pessoas o que é um bom papo de progresso. Mas para você em especial, eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente. Legal. Qual foi a melhor conversa que você teve com seu pai que
te deu um bom papo de progresso? Fantástico. Ó, difícil, tem muitas. Eu carrego muitas frases e conversas do meu pai e da minha mãe, mas para pegar uma mais recente, que aliás foi uma conversa horrível, tá? Não foi uma conversa boa, e foi com o meu pai e com a minha mãe, agora vai ser meio terapia aqui, hein? Tamo junto. Eu recentemente tive uma situação com os meus pais de carência, cara. De carência. Eu cheguei em casa, fui ouvindo o podcast daquele cara que fala muito de paternidade, esqueci o nome dele agora. Piangers. Piangers. Vim de Campinas aqui ouvindo, já estava ali sensibilizado e tal. E teve uma situação ali que eu estourei, né? Você falou de controle e tudo mais, eu sou muito controlado, nunca falei alto com os meus pais na vida. E esse dia eu estourei, falei alto, falei um monte de coisa. E carência pura, eu falei, meu, só quero estar junto com vocês. Meus pais estão numa fase que eles não querem atrapalhar, sabe? Ah, não quero ficar na sua casa para não atrapalhar e tal. Mas é um cuidado tão assim que tá, para mim tava assim, pô, tô sentindo vocês distante. Eu não quero vocês distante, eu quero vocês perto. Eu morei fora 5 anos. A coisa que eu mais valorizo de estar no Brasil hoje é estar perto dos meus amigos e da minha família. Então eu quero ter esse momento junto. Então a sua pergunta foi de uma conversa boa, essa foi uma conversa horrível, mas foi muito boa depois porque deu a oportunidade para eu colocar para fora um monte de sentimento que a gente estava falando, né? Que quando a gente é otimista, às vezes a gente deixa eles meio de lado, de pôr para fora com a maior transparência do mundo. Deu a oportunidade deles primeiro passar do choque, né? Porque a primeira foi choque, falou, pô, o cara nunca falou alto na vida, 44 anos, vem com essa agora. Então teve aquele momento de choque e teve aquele momento de acolhimento e carinho de falar, pô, então entendi, né? Muito do que a gente estava falando ali também. Entendi o que você está sentindo e o que você quer. Então, você está sentindo uma certa carência, você quer atenção e quer que a gente esteja junto. Deixa eu contar o que a gente está sentindo e o que a gente pode oferecer. Porque a gente também já está numa outra idade. Não dá mais para ficar pegando o carro para fazer bate e volta para Campinas. A gente tem a nossa vida aqui, tem outras coisas. Puta, que delícia, né? Que bom que é poder ter, você falou de segurança psicológica, que é de ter espaços, de ter conversas verdadeiras, mesmo que elas não sejam agradáveis. Posso ser quem eu sou, né? Posso ser quem eu sou. Uma certa vez, Rodrigo, me convidaram para conhecer uma produtora na Vila Mariana. E aí me chamaram para conhecer essa produtora e eu cheguei e sentei, o cara olhou no meu, parecendo um de ovo, sabe Power Ranger quando vira Megazord? Dreadzão. Falou, me fala dos seus projetos. Eu falei, rapaz, agora é hora de usar todo o ferramental que vem lá da Leandro de Itaquera e pôr pra fora. Porque a gente, às vezes, se cobra demais. Tanto que falar em público, tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que falar da morte. Sim. Tem medo de falhar e não de falar. Correto. Então, um colega nosso que vai vir conversar sobre neurocomunicação, aguardem. Quando foi a última vez que você teve muito medo? Muito medo. Para um Muito projeto, medo. uma situação que você falou, nossa, agora... Eu acho que a maior situação de medo foi na mudança para Dubai. Acho que acontece em todas as mudanças, mas para Dubai foi muito forte. Por quê, né? Eu fui super otimista, do tipo, meu, mudar para Dubai é o quê? É viajar de final de semana, mete a mochila nas costas e vai. E aí cheguei lá, vi que não era tão simples, eu fiquei muito inseguro profissionalmente, né? Falei, cheguei num contexto diferente, não sabia de nada. Minha filha não falava inglês, então, e ela é muito social, e não fazer amigos para ela era um negócio terrível. Minha esposa tinha deixado o trabalho dela e estava ali tentando, né, nos ajudar. A gente, inclusive, mudou de corpo, eu brinco, né? Porque eu sempre fui, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E dessa vez eu estava com medo, eu estava assustado. E ela falando, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, nossa, trocamos de corpo, né? E essa foi uma situação de medo. E você falou medo de falhar versus medo de falar, e eu acho que é isso, né? Muito medo de... Esse era um medo de falhar, e é mais do que um medo de falhar, ele é um medo de você não ser quem você acredita que você é. E eu acho que ali, né, a gente cria aquela imagem, né? Eu sou um bom profissional, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. E eu falei, se isso aqui der errado,
vai me tirar essa identidade de eu não sou um bom, eu não sou um bom profissional, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu vou perder tudo de uma vez, né? E reconhecer esse medo foi importante. Reconhecer, falar, meu, eu tô com medo. E isso também permitiu, na mesma linha das conversas com meus pais, ter essa conversa com a minha esposa. E permitiu que ela tivesse um outro papel na nossa relação. Porque eu sempre tive esse papel do vai dar tudo certo, tá tudo bem, tudo sob controle e tal, vai. E quando eu deixei esse papel, porque era realmente como eu estava me sentindo, e aí vem o que a gente falou também, eu estava confortável em compartilhar, reconhecer esse sentimento, compartilhar esse sentimento, e eu também estava confortável em receber ajuda. Em diferentes escalas, depois da mudança para Dubai foi Estados Unidos, Brasil. Eu acho que esse medo ele sempre existe nas mudanças. Nesse caso foram de país, mas eu acho que também existe o medo na mudança de função, quando você assume um projeto, quando você senta aqui num estúdio como esse para dividir sua história, com microfone, com luz. O medo ele está presente. O que eu acho que muda, e muito para o que você falou, é saber o que você faz com esse sentimento, né? Então, o medo às vezes paralisa, o medo às vezes nos salva, e o medo às vezes serve para falar, bom, eu tô com medo, então o que eu posso fazer para estar mais preparado? Então, eu vou estudar mais, eu vou ler mais, eu vou ter uma rede de apoio, eu vou buscar uma terapia, o que quer que seja. Esse é o bom uso do medo, né? Reconhecer que ele está lá, mas não travar e realmente fazer o que está dentro do seu controle para poder seguir, para poder continuar. Aliás, desculpa, dizem que a coragem não é a ausência do medo, né? Diz que a coragem é você reconhecer o medo e justamente ir com medo mesmo, né? Cortella fala num vídeo que eu gosto bastante que o medo é estado de alerta. Nós precisamos ter medo. Muito bom. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje para gravar e eu estava extremamente com medo. Porque ontem eu precisei desmarcar 6 reuniões, me senti o corpo baqueado, mudou o tempo, a voz estava arranhando. Eu falei, nossa, estava tudo organizadinho, amanhã tudo para acontecer. E uma das coisas que eu venho aprendendo com a espiritualidade é o que é. Olhar para a sombra. Eu tenho alguns amigos que são junguianos. Eu, como profissional de gente e gestão, tenho aprendido a olhar as várias versões. Rodrigo, eu acho sensacional o nome Como Eu Vi. Porque, para mim, novas percepções me dá mais perspectivas. Sim. Eu consigo ser plural, imparcial. Para a gente ir finalizando, muitos jovens nos seguem nas redes sociais. Pessoas que estão buscando o seu lugar a sol, pessoas que estão buscando o seu sustento, seu progresso, para levar para suas famílias, até o ganha-pão, o sustento mesmo. Quais seriam as pitadas de progresso que você daria para quem está nos acompanhando, para o jovem, para quem está pensando em transição de carreira? Muito bom. A gente sabe que depois da pandemia, até o Instituto Gallup, esses dias, informou que muitas pessoas estão infelizes no seu ato de servir. É mais um ato mesmo de sobreviver. Sim. Como que você, com essas vastas percepções que tem, poderia deixar para quem nos acompanha? Bom, acho que a primeira coisa, parabéns. Você está aqui e está ouvindo, você já está na frente, né? Porque você já está investindo um tempo para ampliar o seu olhar, conhecer outras histórias. Então, acho que esse é o primeiro ponto para o próprio progresso, né? Aprender, ouvir. E eu acho que as outras coisas a gente conversou aqui, né? Se conheça o seu impacto para o outro, né? Então, de servir. Eu digo muito, não pense só em você. E eu falo para quem já está numa outra fase da vida, de carreira e mais de gestão de pessoas, às vezes, no começo, quando a gente é mais novo, a gente acha que sucesso é o nosso sucesso. E eu aprendi nesses 20 anos trabalhando que se você focar no sucesso do outro, se você puder ajudar o outro a ser bem-sucedido, a ser feliz, a estar no holofote, o seu sucesso é consequência. E respira. Que vai dar, né? A gente falou do aviãozinho, das formas de conexão. Então, qualquer que seja o momento que o jovem ou qualquer pessoa, né? A gente tem muito agora também na empresa trabalhando com foco em pessoas com 50 a mais,
que estão aí um tempão fora do mercado de trabalho, como é que você traz e assegura que está todo mundo junto? Seja lá o que você esteja passando, qual for o momento, o que você pode aprender? O que está dentro do seu controle? Tem um monte de coisa que não está e que não adianta colocar energia aí. Mas tem um monte de coisa, ou uma coisinha só, que está no seu controle. Foca a sua energia aí. E todos nós temos, todos os dias, coisas que são boas e coisas que não são tão boas. Respeite os sentimentos que vêm com as coisas que não são tão boas, mas lembre e reconheça do que é bom. E se você conseguir encontrar maneiras de repetir e aumentar o que é bom, a coisa flui. Acho que é isso. E continua seguindo o papo de progresso. Esse é o principal. Agradeço a você, espectadora, espectador que nos acompanha. Siga as nossas redes. Rodrigo, muito obrigado. E quando tiver aqui um macarrão com manteiga, lembra de mim. Vamos fazer aqui, é isso aí. Uma pasta do baba. Muito bom. Obrigado. Que agradeço.